Você não para de comer por esse motivo. E hoje estou aqui de volta com o Dr. Daniel, nutricionista, para responder essa pergunta. Você sabe por que você come tanto? Por que você tem tanta fome? E aí, Daniel, tudo bem? Tudo bem, doutor Rogério? Muito obrigado mais uma vez aqui por ter me chamado, por ter me acolhido aqui no seu espaço. Sou muito agradecido. E aí, você gosta de comer muito? Eu, eu já fui uma criança que comi muito, mas depois da faculdade, entendendo essa parte de comportamento humano, fui me entendendo mais, e aí fui entendendo mais a minha relação com a comida. Tá. Algo que é Sim, importantíssimo. sem sombra de dúvida. Daniel, muitas pessoas acreditam que não conseguem parar de comer, não conseguem se livrar da compulsão, pois não tem força de vontade. Isso é um mito ou é uma verdade? Você acha que a força de vontade ela é a ferramenta essencial para que a pessoa controle a compulsão alimentar, a vontade de comer? É um mito, é um grande mito achar que a força de vontade vai resolver todos os problemas, né? Quando a gente olha para um contexto biológico, né, fisiológico, a gente percebe que o nosso corpo ele precisa de um sono adequado, as emoções precisam ser bem geridas, né? Precisamos ter inteligência emocional, as questões alimentares, as questões de hidratação, tudo isso está envolvido num contexto no qual faz a nossa maquinaria funcionar, né? Então, quando a gente pensa que a gente vai vencer a fome só pensando, não, não quero comer, pensando Eu tenho que força de vontade, eu sou forte, eu não me rendo. eu não me Aí fico olhando rendo. para aquele prato de comida assim, babando. Exatamente, tem gente que até tenta frases motivacionais, né? Acorda com aquele mantra, hoje eu vou conseguir seguir a minha dieta. Mas não, quando a gente tem uma privação de sono, por exemplo, muitas vezes os pacientes chegam e falam: pô, Daniel, eu não tenho força de vontade, eu não consigo comer adequadamente, certinho, tal, sempre me rendo a determinados alimentos. Aí eu pergunto: tá bom, como que é seu sono? Como que é a sua alimentação ao longo do dia? Quantas decisões você teve que tomar ao longo do dia, né? Porque a força de vontade, eu gosto de falar que ela é limitada. Eu tenho uma palavra, uma frase que eu trago é: força de vontade tem prazo de validade. Nossa, muito bom. Literalmente falando assim, cara, acaba, não tem jeito. Acaba. O paciente fala, de manhã eu fui trocar minha filha, eu tinha que decidir entre a borrachinha de cabelo azul ou verde. E aí você vai tomando essas pequenas decisões ao longo do dia, chega à noite, a chance de você não querer decidir o que você vai comer, se É você vai para grande. academia ou não, é muito grande. Você vai falar, não quero ir, né? Você falou algo Quer poupar interessante aí, ô energia. Dani, que, por exemplo, às vezes o sono, o estresse, a alimentação do dia anterior, as decisões que essa pessoa toma no decorrer do dia, pode ou não influenciar a vontade que ela tem de comer. Uhum, Quando a gente fala dessa parte de metabolismo, porque as decisões, sono, estresse, influencia no nosso metabolismo, uhum, influencia sim, nos nossos hormônios. com certeza. Existe, por exemplo, hormônios que, vamos dizer assim, eles aumentam a fome. Sim. Se você passa por um momento estressante, uma noite péssima de sono, no outro dia você produz excesso de alguns hormônios que podem aumentar a fome dessa pessoa. Uhum, sim, com certeza. A gente tem a grelina, que é o hormônio da fome, né, que sinaliza a fome. A gente tem a leptina, que é o hormônio da saciedade, é aquele hormônio que vai falar para de comer. A gente tem a insulina, hoje se fala muito sobre resistência à insulina, né? Então, quando a gente fala da insulina, por exemplo, pessoas que têm essa resistência à insulina, essa insulina fica o tempo todo tirando carboidrato da sua corrente sanguínea, E
e faz cair a Porque, energia. gente, o papel da insulina é justamente tirar o nutriente, que pode ser o carboidrato, a proteína, ou seja o que for, da corrente sanguínea e levar para a célula. Ou Exato. seja, é o transportador, vamos dizer assim, junto com Isso. outras proteínas. Então, se você tem muita insulina circulando, a energia vai ser depletada ali, porque ela vai ficar tirando bastante O tempo todo. nutrientes, ali no caso aqui o carboidrato da corrente sanguínea, que poderia ser usado como forma de energia, e já vai armazenar isso. É isso Uhum, mesmo. exatamente. Então, quando você tem essa queda de açúcar constante, constantemente você fica sentindo aquela fome e, e acredita muitas vezes que é uma compulsão psicológica, mas na verdade é uma compulsão fisiológica, né? É o corpo que está te obrigando a comer para ficar repondo aquela energia. Então a gente entra aí no caso da insulina. Quando a gente fala do sono, né? O sono eu acredito que seja um dos principais pilares que a gente precisa arrumar primeiro, porque ao longo do dia você não vai dormir no meio do seu trabalho, não Sim, vai dormir óbvio. no trânsito. Aí o seu corpo vai falar: pô, se você não vai dormir, me dá outra fonte de energia. Aí ele vai fazer você comer fontes de energia rápida, geralmente, um Eu, chocolate, um doce. eu li em algum lugar, Dan, que falava o seguinte, assim, que nós temos pouquíssimas, nascemos com pouquíssimas funções. Uma função é sobreviver. Sim, E para sobreviver você precisa economizar energia. E o exatamente. cérebro, ele tem essa função, e essa função ela é primária. Uhum, O cérebro não quer gastar energia, ele quer economizar, ou seja, ele quer reserva. Né? Ou seja, exato. tudo que você for fazer que necessite gastar energia, teu cérebro vai falar assim, não, 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 né? Ele vai fazer uma avaliação minuciosa ali. Será que vale a pena gastar essa energia? E quando a gente fala em comida, né, hoje a gente tem pouca comida de verdade, né? Uhum. Eu falo assim que hoje a minha dieta é a dieta de Deus. Eu como aquilo que Deus criou. Legal. Né? A carne natura, os legumes, as frutas, as verduras, como um pouco de arroz, feijão também, mas praticamente não como nada que seja processado, que seja ultraprocessado. Esses alimentos, eles podem, vamos dizer assim, aumentar a fome. Sim, esses alimentos eles estão muito associados à questão emocional, principalmente. É um, é algo que eu gosto de tratar fortemente no consultório quando o paciente obeso chega até mim, porque ele muitas vezes chega com a fala de eu gosto desses alimentos. Só que nas entrelinhas ali, quando você começa a analisar o perfil do paciente, você percebe que é algum tipo de fuga esse alimento. Ou ele gosta da textura, por exemplo. Eu escuto muito, eu gosto do creque-creque, né? Do crocante do alimento. E aí, geralmente, são esses alimentos que são assados, mas eles são ultraprocessados. Salgadinho, Doritos, né? Esses salgadinhos crocantes. E aí o paciente, ele gosta dessa sensação. Sensação. E esses alimentos, eles funcionam muitas vezes como um tipo de anestésico a algo que aquela pessoa inconscientemente está fugindo no dia. E aí eu busco entender o padrão. Quando que esses ultraprocessados entram mais? Entra no final do dia. Que o final do dia vem depois do quê? Vem depois do meu trabalho, que eu não gosto. Cansaço, Cansaço, fadiga, estresse. briga com os funcionários. Exatamente. Aí você percebe que a pessoa ela acaba entrando no looping do hábito, né? Então, tem sim o prazer alimentar, tem sim o gosto por aquele tipo de alimento que é hiperpalatável, seja para o doce, para o E a salgado. indústria, ela compreende muito bem isso, né? Sim, Hoje, com o certeza. neuromarketing, por exemplo, né? Hoje, os Uhum, alimentos, eles são ultra saborosos. sim, Eles fazem de tudo para que você coloque na boca e sinta como se estivesse, sei lá, viajando, assim, comendo alguma coisa, é, né? Que seja exatamente. muito palatável, que seja muito saboroso. E isso gera mecanismos que podem precipitar o vício. Mas eu Uhum, estava até gravando um vídeo esses dias aí, estudando sobre um tema, que basicamente você falou aí, que né, o comer emocional. sim, Que às vezes a pessoa ela come porque ela tem um desconforto. Ou uhum, seja, ela é precipitada através de um gatilho
que pode ser o estresse, que pode ser a ansiedade, que pode ser uma imagem, uma música, um som, uma lembrança, um pensamento. Uhum. E isso traz um certo desconforto, porque ela tem dentro dela algo, uma experiência que ela teve nos antepassados, digo antepassados, infância, adolescência, juventude, e essa experiência gerou algum tipo de trauma. Uhum. Inclusive, o Dr. Gabor Mate, que é um psiquiatra renomado e mundialmente conhecido, ele fala que não existe distúrbio alimentar sem trauma. Uhum. E eu acredito muito nisso. Eu acredito também, Porque fielmente. é o que eu vejo no meu consultório. E é por isso que eu falo assim, gente, dieta, canetinhas, exercícios, bariátricas, são ferramentas. Uhum. Não é 100% das pessoas que vão estar nessa classe, né? Porque tem aquelas duas linhas de pensamento e de pesquisa, que uma é a questão do comportamento, ou seja, a pessoa ela é obesa, ela come, ela tem vício porque ela quer, Uhum. né? E a outra não, a pessoa come, ela tem o vício porque ela sofre. Sim. Então eu acredito mais nisso, até porque, veja bem, se todo mundo come a mesma coisa, mas um vicia e o outro não, tem um motivo por trás disso. Sim, com certeza. E o que diferencia isso não é a comida, é a pessoa. Uhum. Então, se a gente for atrás, peraí, por que essa pessoa não viciou? Vamos ver a história dessa pessoa. E por que essa viciou em comida? Vamos ver a história dela. E 100% das vezes, essa pessoa que viciou em comida, ou droga, ou álcool, tabaco, ou seja lá o que for, ela tem uma história de dor e de muito sofrimento. Uhum. E que isso ainda não foi reprocessado, que isso ainda não foi ressignificado, que isso ainda não ficou no passado. Sim. E isso gera dor, isso gera sofrimento, isso gera desconforto na pessoa. Muitas vezes as pessoas, por exemplo, você falou da pessoa que fuma ou da pessoa que come, né? Muitas vezes a pessoa que fumava e para de fumar, ela vai para outra coisa que anestesia aquela dor a qual ela não está lidando. Aí vai para comida, por exemplo. Eu atendi um paciente hoje, um caso muito interessante. Olha só, ele fumava. Ele parou de fumar, o que aconteceu? Começou a beber. Parou de beber, o que aconteceu? Foi para a comida. Aí eu falei para ele assim, querido, se você não tratar a causa raiz desse problema, se você parar de comer, vai vir outra coisa. Ele Pode vai ser a ficar pornografia, pulando. pode ser droga. Porque o corpo, o cérebro, ele sempre vai encontrar uma forma de comunicar aquilo que está fazendo você sofrer. Enquanto os médicos, nós médicos, psicólogos, que às vezes não entendem isso, cara. Nutricionistas, como você já está num outro nível, né? E já, gente, é um nutricionista das emoções. Isso. Ou seja, ele entendeu, assim como eu, que o que move o ser humano não é a comida. Antes da comida tem mais coisas. A gente precisa olhar para isso. Eu gosto até de dividir separar assim na minha linha do tempo, né? Eu tenho a linha do tempo Daniel nutricionista, né? Trabalhando a nutrição em si, e eu tenho o Daniel, parte da linha do tempo como nutricionista, Daniel nutrição mais alimentação, né? Aí as pessoas podem estar se perguntando, qual que é a diferença da nutrição e alimentação? A nutrição a gente pode levar para o lado que a gente avalia essa parte quantitativa de macronutrientes, carboidratos, proteínas, gorduras e micronutrientes, hidratação, tudo que faz a nossa maquinaria funcionar. Mas quando a gente parte para o lado da alimentação, a gente tem todo um contexto de crenças, valores, cultura, né, ambiente, tudo isso envolve a alimentação. Então, quando você chega no consultório de um nutricionista, eu sempre falo para os pacientes, eles chegam na consulta buscando a nutrição, o que eu tenho que comer, e eu trabalho com ele o porquê que ele está comendo, da forma que ele está comendo, antes de falar para ele o que ele precisa comer, o que ele tem que comer. Porque aí ele entende que a alimentação dele vem muito mais do que um pedaço de papel regrado, inflexível, falando para ele o que ele tem que comer, e ele entende que faz parte da rotina dele, da vida dele, a parte cultural,
as pessoas que ele anda, o que ele consome na internet, o tipo de conteúdo, O ambiente que ele vive, o ambiente as emoções que ele tem, as emoções que ele a tem, acessibilidade, a que ele acessibilidade. tem, né? Isso faz muita diferença. Hoje a gente vê um monte de pessoas, nutricionistas, outros profissionais que gostam dessa parte de alimentação, mas torna a alimentação uma coisa muito extremista. Hoje tem a dieta da selva, a dieta só de Exato. carne, a dieta só de mato, a dieta só disso, a dieta só daquilo. E a gente sabe que a longo prazo, Dani, isso não é sustentável. Não considera a individualidade Da pessoa. da pessoa. E você tocou num ponto tão importante que eu quero chamar aqui até a nossa audiência para que entenda. Por exemplo, hoje a sua abordagem é essa. No programa Mente Corpo, que é um programa de emagrecimento que a gente desenvolve, o Daniel faz parte do programa, Sim. a minha consulta é de 2h30 a 3 horas. A minha são 2 horas também. Então, mais, né? hoje eu ainda fiquei imaginando assim, eu falei assim, meu Deus, todos os pacientes que vieram do consultório hoje vieram de outros profissionais. Aí eu falei assim, quanto tempo eles gastaram na consulta? Ele, 20 minutos. Teve gente que gastou 10, menos que isso, 10 minutos. Eu saí de lá com uma receita de canetinha, testosterona, tá? É E o caderno básico, de dieta desse tamanho. Eu falei, em 20 minutos. Em 20 minutos. Falei, você acha que isso vai resolver seu problema? Os médicos e nós, profissionais de saúde, muitas vezes também nos tornamos refém do próprio sistema. Porque hoje, se você atende via convênio, por exemplo, o Nutri vai ter que atender, sei lá, paga R$15 na consulta, R$20 na consulta. Sim. Ele vai atender 3, 4, 5 por hora para conseguir pagar o estacionamento. O estacionamento do nosso consultório custa R$45. Sim. No Hospital do Coração de São Paulo, a primeira hora custa R$70. Então, se o médico atende por convênio e atende lá hoje, gente, é sério. Bons convênios hoje pagam, Dani, uma média, se a gente for colocar assim, uma média é R$95. Quando você desconta imposto, custo de consultório, vai sobrar aí R$35, R$40 por paciente. Então. Aí o que ele faz? Atende 3, 4, 5 pacientes por hora. Como a gente vai entender essas individualidades desses pacientes numa consulta como essa? E aí eu percebo que assim, as pessoas elas trocam um pouco alguns conceitos, né? Elas veem o medicamento como um investimento e o profissional como um gasto. Como um gasto e como um mecanismo necessário simplesmente para prescrever. Exatamente. E o que eu trago, o que nós trazemos aqui, é o quê? É uma visão diferente. É uma visão que a obesidade ela precisa ser tratada de forma individualizada. Com certeza. A gente precisa levar em consideração, na minha opinião, na opinião de grandes especialistas, todas as experiências dessa pessoa, desde o dia que ela nasceu, tudo que ela viveu, tudo que ela passou, e entender o porquê gatilhos fazem com que essa pessoa coma mais ou coma menos, com que essa pessoa se torne um compulsivo por comida, enquanto o outro que está no mesmo ambiente que ela não é. Vamos pegar até uns exemplos, assim, com certeza você já deve ter visto no seu consultório, isso é até cultural, né? É aquele pai, aquela mãe que monta o prato da criança, aí a criança fisiologicamente ela come e fala, pô, não aguento mais, né? Só que aí a mãe chega e fala assim, nossa, Joãozinho, você não comeu tudo do prato? Tem gente passando fome. Cara, ignorou o fisiológico e acabou de instalar uma culpa na criança, que pela repetição ela vai ficar nos primeiros dias ruminando aquilo. Nossa, eu não comer tudo do prato, nossa, tem gente que passa fome. Nossa, ou até às vezes a mãe passou fome e fala, né, eu passei fome na infância, coloca um medo na criança. Será que um dia você não vai passar fome? E aí ela acaba se tornando aquele adulto que reproduz esse comportamento sem se questionar, será que eu estou numa condição que realmente é culpa minha que as pessoas passam fome? Aí ela fica naquela posição de sacrifício, vou me sacrificar aqui para que os outros não passem fome, então vou comer tudo. Ou ela foge, ela abafa a culpa, né, que colocaram nela, comendo tudo para que ela não sinta a dor da culpa que nem é dela, entendeu? Então a gente vê muito dessas coisas, né, desses condicionamentos, dessas crenças que são culturais, vão passando de geração
para geração e ninguém nunca se questiona. Não muda a forma de educar, Lá em casa a tinha, alimentação. tinha algo, quando você falou, me veio à mente isso, que lá em casa era o seguinte, né? Quando a gente era muito magrinho, e quando todo Uhum, mundo olhava pra gente falando, nossa, vocês estão muito magros, vocês têm que comer mais. Cara, a gente já comia muito. uhum, E a ideia era que você é magro porque você não come, uhum, mesmo você comendo já bem. E o que acontecia? Eu tenho que comer para engordar. Saciado. Não, tem que comer mais, senão não vou engordar. Que as pessoas estão achando que eu sou magro. uhum, Ou quando estressava, ficava com raiva, tinha que, de alguma forma, né, anestesiar ou acalentar aquele sofrimento, buscava o quê? A comida. uhum. Né? Mas, Sim. Anny, respondendo essa pergunta aqui do início do nosso programa de hoje, que era justamente: você não para de comer por esse motivo. Resumindo em poucas palavras, buscando a raiz principal do problema. O que faz uma pessoa se tornar um viciado em comida? Ter compulsão por comida? Estar acima do peso, obeso, mesmo sabendo que, poxa vida, essa obesidade está destruindo minha saúde, está destruindo meus relacionamentos, está me deixando doente, está me deixando inflamado, vou viver menos, vou ter mais risco de câncer. Mas mesmo sabendo de tudo isso, ela continua comendo. E às vezes vai no Nutri, pega aquele caderno, sabe? Você sabe que tem muitos nutricionistas que atende Plano por convênio, alimentar. que Sim. faz o plano alimentar ali, entrega. E ele olha aquilo e fala assim, cara, não dá. Toma remédio, para, volta a engordar. Faz dieta, emagrece, volta a engordar. Faz bariátrica. A gente sabe que mais de 90% dos pacientes que 2 anos depois da bariátrica já começam, voltam a ganhar peso. Tem um estudo recente, inclusive, que passou no jornal da Record, mostrando as canetinhas, Monjaro e Uhum, outras canetinhas dessas, sim. mostrando que justamente é o que vai acontecer. As Uhum, pessoas hoje que estão emagrecendo, usando apenas as canetas emagrecedoras como ferramentas, quando pararem, elas vão voltar a engordar inexoravelmente. uhum, Ou por resistência ao medicamento, ou por falta, né, de acessibilidade, ou seja, de dinheiro para uhum, comprar e manter o tratamento. sim, Então, por trás disso, existe uma fome desesperada, sim. que essa pessoa tenta, de alguma forma, por meio da bariátrica ou por meio do remédio, inibir essa fome. Uhum. Então, na sua opinião, como nutricionista, como estudioso do comportamento humano, o que você acha? Qual é a raiz desse problema? A raiz do problema é gestão emocional e autoconhecimento. Porque hoje a gente vive reagindo ao mundo, né? E não agindo ativamente. O nosso cérebro, 95% da atividade dele é subconsciente e 5% é consciente. Então, tudo que a gente faz no nosso dia a dia, para eu pegar esse copo e levar até minha boca, eu não preciso pensar para fazer isso. Não preciso pensar em colocar um pé na frente E do outro outro atrás, para andar de andar. bicicleta, dirigir. Exato, não preciso de nada disso. Então, muitas vezes, a grande maioria das pessoas estão sempre reagindo, ao invés de olhar para dentro e entender, O que está acontecendo? analisar o que está acontecendo, perceber, perceber aquele problema, mas buscar a raiz dele, e não tentar, e não Abafar, tentar simplesmente abafar. buscar outros meios que não vão curar o problema na raiz. Exatamente, porque as pessoas elas estão buscando o tempo todo abafar com alguma coisa, né? Jogar para baixo do tapete, né? Seja através do medicamento, seja através do uso de alguma substância, né, ilícita, né? Álcool, drogas, né? Então as pessoas não. Eu fico feliz que atualmente eu vejo que as pessoas estão buscando mais desse autoconhecimento e mais gestão emocional, mas a outra parte não consegue nem perceber que essa é a origem do problema, né? Mas é muito comum, né? Hoje as pessoas chegam no consultório, elas já chegam com uma mensagem pronta: doutor, eu preciso emagrecer, eu quero que o Aham, senhor prescreva para mim tal medicamento. sim. E isso, quando ela já não consegue esses medicamentos, que hoje, infelizmente, está muito fácil no mercado negro, né?
Sim. Assim, hoje, sei lá, acho que mais de 50% da população brasileira adulta que está com sobrepeso e obesidade estão tomando remédios sem conhecimento, As sem pessoas estavam prescrição até e roubando sem ser possível. farmácia pra... Então, isso é muito grave, gente. Na sua opinião, qual que é qual que seria O trauma. baseado? O trauma? O trauma. Na minha opinião, eu concordo com o Dr. Gabor, com o Dr. Percy van der Kolk, que o trauma é não só a raiz da obesidade, mas como uma pesquisa publicada por mim agora no final do ano, que está no Journal of Interdisciplinary Studies, mostrando que os problemas emocionais, em especial depressão, ansiedade e traumas, eles são mais prejudiciais para o coração do que a própria obesidade, sedentarismo, tabagismo, colesterol e pressão alta. O fato de você hoje ter um problema emocional mais grave, desse como depressão, ansiedade, depressão maior, trauma maior, ele aumenta o risco em 85%. Você pega a obesidade hoje é 37%, varia de estudo para estudo. Sedentarismo, 22%, varia um pouco, né, dependendo do estudo. Hipertensão, 70%. Colesterol, em torno de 47%, 50%. O problema emocional é 85%. E nós também já sabemos que a pessoa que já tem um problema cardíaco e tem um problema emocional, ela morre mais cedo. Eu trago, assim, essa visão, e isso foi motivo de uma pesquisa, porque eu entendo que é a emoção que move o ser humano. É a emoção que move o ser humano para comer, é a emoção que move o ser humano para falar assim, eu não vou comer, é a emoção que faz o cara levantar de manhã, que faz o cara lutar pela vida, lutar pela saúde, lutar pelos objetivos, pela família, pelos sonhos, por Deus, por tudo. Se emocionalmente você está doente, nada vai funcionar. Nada. É por isso que hoje a cardiologia que eu trabalho, ela é multissistêmica. Eu trabalho com... Por isso que eu fui fazer pós-graduação em neurociência e psicologia, fui fazer formação em nutrologia. Então, eu sou um cardiologista que estudou nutrologia, que estudou psicologia, que estudou neurociência. Porque eu entendi que essa integração, e essa integração de conhecer a emoção mais fundo, porque é ela que move, absolutamente. E é ela que dá sentido à vida da gente. Eu venho seguindo a mesma linha. Como eu falei, a linha do tempo ali, eu comecei com a nutrição, prescrevendo cardápio alimentar. Ah, quero emagrecer, quero performance no exercício. Aí a pessoa tinha resultado, mas dali um tempo ela não conseguia manter. Aí eu comecei a me questionar, pô, isso tá fora do meu objetivo, do meu propósito. Eu quero que as pessoas melhorem de fato. E aí eu parti também para essa linha da neurociência, pós-graduado em neurociência e comportamento alimentar. Estudo muito mais hoje a parte de comportamento do que a parte de nutrição, porque como você falou, eu acredito fielmente na dieta de Deus, exatamente. Sim. Deus criou, não tem muita complexidade. Não é muito complexo. O complexo é a individualidade de cada ser humano, que é voltado para o autoconhecimento, emoções e traumas. É simples da gente entender isso e é bom a nossa audiência prestar atenção nisso. Com certeza. E você pensar, por exemplo, o que faz duas pessoas com a mesma idade? Um é viciar em comida, engordar. Nós já sabemos que isso não é genético. Né? Não é o gene que faz isso. A pessoa ela pode ter uma predisposição, uma suscetibilidade, né? Mas não é isso. O que vai fazer com que ela engorde é comer. Aí você tem duas pessoas. Uma consegue olhar para a comida e só comeu o suficiente. A outra olha para a comida e come até, sei lá, até explodir. Então, o que faz? O que diferencia essas duas pessoas? Sim. Não é a genética. Não é o ambiente. É o que ela viveu. É o que ela tem dentro dela. É o sofrimento. Sim. É o sofrimento que faz essa pessoa comer, usar a comida como um anestésico, como um analgésico. E quando ela não usa comida, é o caso que você falou do cara que para de fumar e engorda. É o caso que eu falei do cara que ele fumava, parou, foi pro álcool. Parou o álcool, foi para a comida. Sim. O nosso corpo, o nosso cérebro, o nosso corpo, ele sempre vai buscar uma forma
de exteriorizar aquilo que está dentro da gente. E se a gente for olhar para a história, presta atenção você que está assistindo a gente. Se você está acima do peso, se você tem obesidade, se você fuma, se você é viciado em pornografia, álcool, qualquer que seja isso, olha para a sua história. Aí você olha para a história da pessoa que não tem vício. O que aconteceu com ela? Ou ela reprocessou, ressignificou e tratou, ou ela não passou por experiências que causaram dor e sofrimento e que até hoje comandam a vida dela. E aqui é muito importante a gente entender que, às vezes, duas pessoas sofrem a mesma experiência, mas uma não desenvolve o trauma, o sofrimento. Porque o significado que a pessoa dá para o acontecimento difere de uma pessoa para outra. Exato. Então, nesse caso, essa experiência ela pode ser a mesma, porém o significado diferente para ambos. O Dr. Gabor fala que o trauma não é o evento que acontece, mas o que acontece dentro de você em resposta ao evento. Sim, o significado é tudo. Por trás de toda a obesidade, por trás de toda a compulsão, por trás de todo o vício, tem dor, tem sofrimento, tem trauma. Dentro dessa questão de perspectiva, a gente pode até, por exemplo, se a gente presencia um acidente de carro, pode ser que eu preste atenção mais no que eu estou vendo, você presta mais atenção no que ouviu, o outro sente. Então, tudo isso envolve a nossa percepção de realidade. Eu gosto de falar para os pacientes que muitas vezes eles estão vendo o mundo através de um óculos sujo. Ele até enxerga... É a lente que ele tem, né? Ele até enxerga o que está acontecendo, só que tem um borrão ali que faz com que ele não veja de fato o que está acontecendo. E aí a gente parte para a questão de ressignificar o acontecimento. Com tudo que eu tenho visto, estudado, eu não estudo alimentação e nem nutrição. Na formação de nutrologia que eu fiz, a gente foi muito para a parte metabólica, hormonal, estudei muito isso. Então eu não entendo muito de comida. É por isso que dentro do programa precisa ter um nutricionista, que é quem estuda comida, que é quem sabe o que é melhor para aquele paciente, juntamente ali com todo o contexto ali. Mas eu falo assim, que cada um de nós enxerga o mundo de forma diferente. A gente enxerga o mundo não da forma que o mundo é, mas da forma que a gente quer que ele seja. Com base no quê? Na lente que nós temos, que são as crenças que nós carregamos dentro de nós. Sim. E infelizmente que a grande maioria das crenças elas são moldadas e adquiridas e formatadas na nossa infância. Principalmente na infância. Os períodos ali que a gente está mais susceptível. Mas Dani, obrigado por sua presença. Eu que agradeço, doutor. Prazerzaço aí, gente. Nós temos mais 2 programas aqui com o Dr. Daniel, falando sobre nutrição, sobre emoções e como você pode mudar a sua vida. Tratando o problema pela raiz, né, Dani? É isso. Deixa aí seu Insta pro pessoal, para te seguir. Meu Instagram é @nutri.das.emoções. Eu sou nutricionista formado e pós-graduado em neurociência e comportamento alimentar, então vocês podem ver lá nas minhas redes sociais. Tem o meu canal do YouTube também, que é igual, nutri.das.emoções, e onde eu sempre estou postando conteúdos relacionados à parte alimentar, sim, mas envolvendo as emoções e formas que são interessantes da gente trabalhar no dia a dia e perceber no dia a dia também, que influenciam na nossa alimentação, influenciam nas nossas escolhas, que muitas vezes você acha que o motivo é a falta de força de vontade que você não tem, ou porque você não resiste a determinadas coisas, quando na verdade tudo isso simplesmente está abafando alguma emoção, algum lado do seu dia que você não gostaria de olhar, e aí a dopamina fácil do alimento vem... é mais acessível, né? É um caminho mais fácil de... Então é isso aí, gente. Olha, se você gostou do episódio hoje, curte aí, deixa seus comentários, deixa suas dúvidas aqui embaixo que a gente entra e responde. E aproveita, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo para que mais pessoas possam entender o verdadeiro processo e a verdadeira cura. Né? Porque a obesidade, eu acredito que ela tem cura. Com certeza, eu acredito. Embora a obesidade é uma doença crônica. Não, obesidade tem cura. Eu me curei.
Eu estava aqui a 13 quilos acima do peso há 5 anos e nunca mais engordei. Nunca mais vou engordar. Eu conheço pessoas que se curaram. Então, existe cura. Existe esperança. Beijo no coração de vocês e até o próximo.